Bom dia, amados e amadas, bom dia. Quinto, né? Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor. E eu trouxe nesse dia uma palavra que falou muito comigo e trouxe respostas do que eu tenho falado com o Senhor no secreto. Lá no livro de João 10:27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço e elas me seguem. Na versão NVT. Nós vemos nesse capítulo, nesse versículo, que fala que as ovelhas, elas... certa vez eu assisti um vídeo e algumas pessoas estavam tentando organizar um rebanho de ovelhas, mas sem sucesso. Eles chamavam, insistiam e nada delas ouvirem eles. E elas estavam comendo e ali elas ficaram, nem ligaram para eles. Nem sequer elas levantavam o olhar e nem demonstravam nenhum tipo de interesse. Mas quando o seu pastor chegou, que elas ouviram a voz do pastor, elas rapidamente se ajuntaram e seguiram o pastor. Então, como aquelas ovelhas, nós temos também o nosso bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. E aí hoje eu te pergunto, será que nós temos se atentado a ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso pastor? Será que nós estamos ouvindo o comando do nosso pastor? Quando ele nos chama, quando ele chama a nossa atenção? Será que nós estamos tão intertidos, tão distraídos com outras coisas que a gente não consegue deixar o que a gente está fazendo para seguir o Senhor? Essa reflexão que eu trago hoje para você. Então, lá no livro de João, ele revela que a ovelha só é capaz de escutar e obedecer o pastor porque elas o reconhecem, elas conhecem a sua voz. E quando elas param, escutam, obedecem e começam a seguir elas estão ali passando uma reflexão que elas só seguiram quem elas conhecem. Aí a gente para imaginar. A gente não vai seguir e nem escutar quem a gente não conhece. A gente só vai seguir e escutar quem a gente conhece. Aí eu te pergunto hoje, você reconhece a voz do Senhor? Novamente eu venho te perguntar. E, contudo, apenas uma voz importa, a do nosso pastor, e quando nós reconhecemos, mas para isso acontecer, a gente precisa gastar tempo e ter intimidade para a gente reconhecer essa voz. Senão é difícil, assim como uma pessoa, a gente conhece a voz do nosso filho, a gente conhece a voz dos nossos pais. Por quê? Porque passamos tempo com eles e assim nós começamos a reconhecer a sua voz quando eles falavam com a gente. Então, eu venho te dizer, o Senhor não fala só com voz audível. Algumas pessoas ele fala. Na Bíblia temos referência, como Samuel, alguns homens e mulheres, que o Senhor falou audivelmente. Mas o Senhor também se comunica de várias formas conosco. Através de alguma circunstância, através do segredo de reconhecer Ele como nosso pastor, através de crianças, através da escritura, através de algumas situações. Assim o Senhor vai passar a falar conosco diante de uma revelação no nosso espírito. Por isso nós temos que viver no espírito, sempre estar vivendo no espírito para a gente poder ouvir o Senhor falar. E se você não tem esse relacionamento, eu te convido hoje a começar a construir esse relacionamento, e aos poucos você vai passar a ouvir o Senhor e ter intimidade com Ele. E para isso acontecer, nós temos que gastar tempo, muita dedicação na palavra do Senhor e foco no que nós estamos buscando. Comece hoje, construir tijolo por tijolo. E comece a construir essa edificação. E eu tenho certeza que você vai desfrutar de uma direção clara em tudo que você for fazer. Porque é assim que começou comigo. Eu queria muito, muito, muito ouvir o Senhor falar. E o Senhor começa a falar conosco a partir do momento que nós estivermos prestando atenção, que nós estivermos reconhecendo a sua voz.
diante de orações, quando a gente fala com o Senhor no secreto, o Senhor vai confirmando depois. Então, isso tudo é uma construção, é um relacionamento, é intimidade. Não tem outra forma de você entender como Deus vai falar com você se não for através dessa construção, desse relacionamento com o Senhor. Comece aos pouquinhos, não vai ser fácil, mas comece aos pouquinhos e tenha resiliência. Você tem que perseverar. Você foi lá hoje, orou, pediu para o Senhor falar com você, você não entendeu. Vai amanhã, faz de novo, vai amanhã, faz de novo. Vai construindo, porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir reconhecer. E não desista, não desista, porque foi assim comigo e acredito que foi com várias pessoas. Tem alguns acontecimentos sobrenaturais que acontecem, mas isso é individual, como Deus quer tratar com cada um. Não tem como eu colocar a minha história, a minha experiência para você e ser igual, porque o Senhor ele tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós. Então vamos orar nessa manhã, pedindo para que o Senhor venha, abrir os nossos ouvidos espirituais, para que Ele venha falar conosco, para que a gente venha entender, para que Ele venha dar discernimento, para a gente entender quando Ele fala conosco, e assim a gente começar a reconhecer a voz do nosso bom pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, diante, Senhor, desta palavra gloriosa, Pai, eu peço, Senhor, venha, Senhor, abrir, Senhor, os ouvidos espirituais, Pai, para que os seus filhos amados e filhas amadas que têm pedido resposta, que têm pedido para o Senhor falar com elas, Pai. Eu peço, Senhor, diante de Ti, Pai, nessa manhã, diante da Tua palavra, Pai, fala com elas, mostra para elas, Pai, o jeito mais fácil delas entender que o Senhor fala, Pai, mostre que o Senhor é com elas, Pai, responde, Pai, muitas perguntas que elas têm feito diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e eu peço junto com cada um, Pai, que vai ouvir esse áudio, que o Senhor Jesus venha trabalhar, Pai, nessas vidas sedentas, que buscam, Senhor, ouvir a sua voz, que buscam, Senhor, a tua direção, para que venham acertar, Senhor, diante de tantos erros, que elas possam acertar diante do discernimento de ouvir a tua voz. Pai, nós estamos aqui como ovelhas obedientes nessa manhã, pedindo a direção do nosso bom pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, a cada vida que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.